Olá, meu amigo, minha amiga, está começando o programa Saldo Extra. Como é bom ter você ao nosso lado. Você sabe, estamos aqui a cada semana trazendo boas notícias para que você cuide bem das suas finanças pessoais. Como você sabe, a grade da TV Novo Tempo está mudando. Quanta coisa boa vindo por aí. E o Saldo Extra não poderia ficar de fora. Temos novidades, teremos 2 novos quadros trazendo mais informação para a sua vida financeira. O primeiro deles, porque queremos integrar toda a família. E o segundo, para que você conheça um pouco mais como funciona a nossa economia e como esse conhecimento vai ajudá-lo a cuidar bem das suas finanças. Tenho aqui 2 amigos que agora fazem parte da equipe de produção do Saldo Extra. Primeiro, a nossa amiguinha, Maria Letícia. Eu gostaria de apresentá-la. Maria Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, pastor. O prazer é meu. É um prazer ter você aqui com a gente. E o segundo amigo que está nos ajudando é o Bruno Eumano. Ele já faz parte aqui da equipe do Departamento de Jornalismo. Estamos fazendo agora essa parceria. Bruno Eumano, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui na equipe do Saldo Extra. Olá, pastor Antônio. O prazer é todo meu. Eu queria primeiro falar com a Maria Letícia. Olha, para que você a conheça um pouco mais, ela é aluna do 8º ano aqui do Colégio Adventista de Jacareí. Maria Letícia, qual é o quadro que você vai trazer aqui para a gente no Saldo Extra? Eu estarei apresentando o quadro Isso é da Minha Conta. E então, Maria Letícia, fala para a gente o que tem nesse quadro, o que você vai trazer para a gente aqui no programa. Eu vou falar um pouquinho de finanças pessoais para as crianças, elas aprenderem mais porque dinheiro é assunto de criança também e a gente deve aprender desde cedo. Que legal, Maria Letícia. Então quer dizer que você gosta desse assunto. Por que você se interessou sobre o assunto de finanças? Porque dinheiro é bom para todo mundo, né? Todo mundo gosta. E criança ainda é melhor porque a gente quer coisas, a gente sonha e a gente também pode aprender a realizar. Maria Letícia, parece que você já fez alguma coisa para a gente. Você preparou uma pequena matéria, é isso mesmo? Sim. Eu estava falando um pouquinho de finanças pessoais. Eu estou curioso para ver e imagino que os telespectadores também. Podemos ver essa matéria agora? Sim, vamos. Vamos lá? Vamos chamar a matéria. Vivem dizendo por aí que dinheiro não é assunto de criança. Eu discordo. Sou Maria Letícia, tenho 13 anos e estou aqui para falar de finanças, porque isso é da minha conta. Hoje eu estou aqui com a minha galera, que assim como eu, não tem contas, mas faz muita. Vamos conferir com eles se eles pensam realmente nas finanças? E aí, pessoal? Alguém tem ideia do que seja finança pessoal? Finança pessoal é o planejamento que você faz dos seus gastos. Alguém faz esse planejamento em casa? Ou vê o pai e a mãe fazendo? Só meus pais. Quando nós falamos de finanças pessoais, o que estamos fazendo referência é ao cuidado do dinheiro que a gente tem. Tá? Qual a questão fundamental com relação às finanças pessoais? A maioria das pessoas não foram nunca educadas financeiramente, ou seja, não foram educadas para cuidar do dinheiro. E isso é uma coisa que vem de pais para filhos, que passam para os netos, tá? Então é toda uma corrente, vamos falar assim, de pessoas que nunca foram educadas financeiramente. Então o problema fundamental é que as pessoas gastam sem saber se tem dinheiro ou não, como a questão de que você tem crédito, tem um cheque especial, tem cartão de crédito ou crediários. Então as pessoas compram coisas pensando que em algum momento vão conseguir pagar no futuro. Mas como não se programam, aí começam os problemas. Quem come assim, mais ou menos todo dia da semana na cantina? Eu tô na cantina. Eu como. Mais ou menos. Depende. Você planeja. Você sabe mais ou menos quanto você gasta na cantina? No final do mês, não sei, minha mãe que paga. Não, eu sei de pouquinho. Dá um cento e pouquinho. Deve ser isso. Dá bastante. Alguém aqui planeja os gastos que faz com brinquedos, eletrônicos, com comida também, porque a gente come besteira? Eu trabalho em casa, daí cada mês, cada trabalho que eu termino, eu ganho 50 por mês. Eu guardo para ganhar um dia comprar um PS4. Guardo meu dinheiro para depois eu comprar
que eu sempre quero ter. E o que você sempre quer ter? Tablet. Os filhos, às vezes, não ficam colaborando com as finanças pessoais da família, ou seja, finanças pessoais da família, com as finanças familiares, só por causa de não estarem a par do que está acontecendo. A gente vive numa cultura muito consumista, né? A gente aprende a consumir desde cedo muitas coisas. Então, você vai num canal infantil, por exemplo, nos intervalos vai ter muita propaganda de brinquedos, de coisas. E isso também nos canais de adultos, né? E as pessoas, elas enfatizam muito, eu preciso ter roupas, eu preciso ter brinquedos e tem que ser de tal marca, às vezes é a marca mais cara. Então isso vai causar estresse na família por coisas que nem são tão importantes assim. A primeira coisa, fazer os filhos, a partir dos 7 anos, eles já podem participar no orçamento familiar ou no planejamento. Essa é uma primeira dica. Segunda coisa que os pais podem fazer pelos filhos é dar semanada ou mesada. Essa mesada semanada vai ser de acordo com a idade e com a situação financeira da família. Porém, esse dinheiro que a criança ou o jovem vai receber vai ser muito bom porque aí vai começar a aprender a administrar esse dinheirinho que tem para, no futuro, quando comecem a ter salário ou ganhar mais dinheiro, não seja uma questão de que entrou dinheiro, saiu dinheiro, gastei dinheiro sem saber para onde é que eu fui. É uma história quase como aprender a andar de bicicleta. Quem aprende a andar de bicicleta como jovem ou como criança, vai ter tombos, mas vão ser os tombos menores do que quando aprende de adulto. Quando vocês têm pouco dinheiro, vocês têm criatividade assim pra usar? Ai, nossa, não sei, eu tô querendo isso, mas se eu comprar isso, com isso, dá pra fazer isso. Alguém tem criatividade? Quando eu tenho dinheiro e quando eu quero alguma coisa que eu penso assim, se eu gastar meu dinheiro eu vou ficar sem nada. Eu peço pros meus pais e eles compram e eu continuo com o meu dinheiro e é o que eu quero. Nós podemos pensar em 2 tipos de sucesso. Criatividade para pensar em um negócio interessante que vai dar dinheiro, fantástico. Agora, criatividade para gastar, antes do que ser criativo para gastar, é bom ser controlado. Ou seja, criatividade pensando em negócios, excelente. Criatividade pensando em como gastar, somos fantásticos para saber como gastar o dinheiro. Então, o ideal aí é primeiro se planejar e depois gastar. Quem que quando ganha dinheiro extra do pai ou da mãe, junta ele ou gasta ele do nada, assim? Eu falo, Eu pego o dinheiro, dou pra eles, depois eles ficam endividados comigo, eu ganho mais dinheiro. Quem vocês acham que nessa batalha de gastar pensa melhor pra comprar? Menino ou menina? Menino. Quem pensa melhor? Menino. Quem pensa mais? Menina é mais organizada. As meninas. Por que as meninas? A gente é mais organizada, a gente sabe o que a gente quer e a gente sabe o quanto a gente tem. Mas por que os meninos não fazem isso? Porque eles gastam quando recebem, como eles gastam com bobeira, exatamente. Mentira. Por que mentira? Por que mentira? Porque quando eu recebo, eu guardo, eu não compro nada. Os meninos economizam, por causa que as meninas, elas pedem pro menino pra pagar as coisas pra elas. Se finanças pessoais é tão importante, por que tanta gente não se preocupa com isso? Sabe por que as pessoas não se preocupam tanto pelas finanças? Porque é fantástico não conhecer. Então, as pessoas acham que, com não saber o que está acontecendo, as coisas não passam, não acontecem. E esse é o maior problema. É nem que a avestruz, quando coloca a cabeça dentro do buraco, para saber, aqui não existe nada, eu fecho os olhos, deixo os olhos bem fechados e nada acontece. Bom, essa é a questão. As pessoas não cuidam do dinheiro e pretendem nem saber o que estão fazendo. Olha, quando eu faço palestras com adultos e pergunto para eles, eu faço esta pergunta: se você parasse de receber teu rendimento mensal hoje, por quanto tempo consegue manter teu padrão de vida atual? As pessoas ficam, vão com as caras e já tenho pessoas que me falaram 2 horas sem almoço. Imagina, se você parar de receber teu dinheiro, teu salário mensal, imagina, na tua família, param de receber salário mensal e por 2 horas vocês conseguem viver. A partir daí já não dá nem para comer, nem para nada. Tem gente que procura psicólogo para problema financeiro?
Então, Letícia, geralmente as pessoas não procuram a gente por problemas financeiros. Então, a pessoa vai procurar ajuda psicológica quando o problema financeiro é um efeito colateral dos problemas dela, entendeu? Então, por exemplo, ela tem bipolaridade. O que é bipolaridade? É uma doença que a pessoa passa de depressão para uma fase cheia de empolgação, que a gente chama de mania, e volta para depressão e volta para essa mania. Então, tem fases. Na fase da mania, a pessoa tende a ter comportamentos extremos, e um deles é o gastar muito dinheiro. Ela acha que ela pode comprar tudo que ela quer, que ela não vai entrar em dívida. Então, essa dívida pode ajudar na depressão. Aí essa pessoa vai vir para nós, ela vai falar, olha, eu tô com problema de depressão, eu sofro de bipolaridade e eu tô com problemas financeiros. Então, o problema financeiro geralmente é um efeito colateral. Então, a pessoa tem algum problema, uma compulsividade de compras, entendeu? Então, ela vai estar sofrendo com essas consequências. Então, geralmente, as consequências de gastar muito, elas geram problemas emocionais. As pessoas vêm e procuram a gente com esses sintomas. A maioria das pessoas vivem nesse não sei que não sei. Tá? E como não sei que não sei, estou no paraíso. Tá? Como não sei nada, é fantástico. Aí, o que nós fazemos normalmente é fazer essa pergunta para as pessoas começarem a pensar, putz, e o que eu vou fazer agora? Se eu parar de receber dinheiro, como que eu vou continuar vivendo? Porque o importante é sempre ter uma reserva para casos de emergência. Não se preocupar muito pelas finanças é uma coisa que muitas pessoas gostam simplesmente porque então, quando acontece uma coisa, são umas vítimas. E são vítimas de que o governo cobra muito imposto, de que as taxas de juros são muito altas, de que os preços, as coisas aumentam, mas elas não acompanham nem sabem o que vão fazer com o dinheiro deles. Pelo jeito, tudo que eu faço, como, penso e sinto envolve finanças. Até a minha pipoquinha. Meu nome é Letícia, tenho 13 anos e hoje eu aprendi sobre finanças pessoais, porque isso é da minha conta. Legal, Letícia, parabéns. Olha, você se saiu muito bem, viu? Fiquei impressionado. E então, Letícia, como é que foi essa sua experiência? Foi muito legal pedir a opinião das pessoas referente às crianças também, né? Porque nós também precisamos de dinheiro e gostamos de pensar nisso. E você teve o primeiro contato aí com os adolescentes. O que você achou? Os adolescentes estão interessados nos assuntos das finanças também? Olha, eu acho que a partir de agora eles vão começar a se interessar um pouco. Porque a gente conversou bastante e muitos os pais não ensinam, eles não sabem mesmo o que é finanças pessoais. E eu acho que eles deveriam começar a se cuidar. Legal, Letícia. Bruno, esse quadro promete, né, Bruno? Eu estou querendo chamar ela para o jornalismo também, a gente está precisando de repórter de economia lá, o dia que precisar. Mas é bacana falar de finanças para os jovens, né, Bruno? É muito importante, eu acho. Como ela bem diz na matéria, tudo envolve economia, desde a mesada que eles recebem até a pipoca que eles compram e, enfim, eles precisam saber a situação financeira da família e quanto antes eles souberem, mais eles vão conseguir ajudar os pais, etc. É verdade. Agora, Bruno, vamos lá. Você está trazendo um quadro novo para a gente, o que está vindo por aí? É o Notas de Economia. A gente vai trazer as informações da semana, mais atualizadas, de uma maneira diferente. Vamos passar a informação e mostrar como é que isso reflete diretamente no bolso de cada pessoa, porque às vezes a notícia de economia se perde no meio do noticiário normal e por ela ser um pouco mais complicada, as pessoas acabam não compreendendo tão profundamente e nem percebendo como isso reflete direto no bolso delas. A intenção do quadro é justamente ajudar todo mundo a perceber que a notícia de economia reflete na finança pessoal, reflete dentro de casa e tem uma implicação muito maior do que a gente imagina. Agora, Bruno, a gente percebe aí nos noticiários sempre alguns indicadores. E às vezes passam despercebidos porque a gente até se confunde com as siglas, com as letrinhas. Cita algum exemplo, Bruno, daquilo que você está planejando. O que vai ter na pauta desse quadro? A gente escuta muito por aí PIB, Selic, inadimplência. Às vezes a gente não percebe o que é cada uma dessas coisas, né? Então, por exemplo, a gente vai falar do PIB. É o Produto Interno Bruto. Mas o que é o PIB? O que é o Produto Interno Bruto? É a soma de todas as riquezas produzidas no país. Tudo que é
toda a produção industrial, envolve o comércio, envolve o serviço, envolve o emprego de todo mundo. Tudo que é produzido de riqueza no Brasil entra na conta do PIB. E aí tem a comparação disso com o ano anterior. Está crescendo menos do que vem crescendo nos últimos anos em relação a outros países. Como é que o Brasil está economicamente falando? Isso reflete no bolso de que maneira? Se o Brasil está bem, evidentemente as coisas vão ficar mais fáceis no bolso de cada um. A gente tem também a taxa Selic, que ela é definida pelo Copom, que é um comitê do Banco Central que define a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros e ela define todos os juros, ela é a base para os bancos, para as financeiras, para as lojas definirem os juros que são praticados no mercado. Então, por exemplo, se a taxa básica de juros sobe, os juros de um financiamento também vai subir. Então, isso reflete, evidentemente, na compra. O governo muitas vezes faz isso para conter a inflação, porque se aumenta a taxa que é cobrada sobre os juros, evidentemente as pessoas vão passar a comprar menos. Se as pessoas compram menos, o mercado tem que abaixar os valores do que oferece. E aí você contém a inflação. Se abaixando os valores, chega no ponto que o governo quer. É um exemplo do que a gente pode falar. Agora, Bruno, você hoje trabalha aqui no Departamento de Jornalismo da TV Novo Tempo e eu sei que você cuida aí das notícias que envolvem economia, você prepara algumas matérias. Às vezes a gente ouve lá, subiu, como você citou, da taxa Selic, 0,5 ponto percentual ou reduziu 0,5 ponto percentual. Por que estas informações elas são relevantes na vida do trabalhador em geral, da população em geral? Por que nós temos que destacar este assunto? A economia está presente no dia a dia, no emprego, desde o emprego que a pessoa tem ou não tem, ou que ela perde, até, por exemplo, cada compra que ela faz no mercado. Ela vai no supermercado uma semana, na outra semana os preços já estão mais caros e ela percebe isso, só que ela não sabe por que isso está acontecendo. Se ela ficar ligada no noticiário de economia, pode ser que ela consiga se prevenir, porque geralmente as decisões se refletem um pouco depois. Então, sabendo da tendência da economia, ela vai poder se prevenir. Sei lá, esse mês eu vou fazer as compras antes, vou fazer mensal, porque eu sei que a tendência é que os preços subam. Então, ela vai poder fazer uma compra antecipada. Mesmo, por exemplo, alguém que está planejando comprar um carro. Observando o noticiário de economia, ela sabe que, de repente, o governo planeja para daqui a alguns meses reduzir o IPI, o que é o imposto sobre produtos industrializados. Se o governo vai reduzir esse imposto que é cobrado, naturalmente o preço do carro vai cair. Então ela pode se planejar para esperar para comprar o carro já sem esse imposto. Então é por isso essencial que cada um fique ligado no noticiário de economia para poder se planejar e aí economizar, e aí a economia da família vai render mais frutos. Agora é bom dar uma explicação aqui para aquele que acompanha o Saldo Extra cada semana. Como você sabe, nós temos um programa inédito por semana e ele repete em horários alternativos. O quadro que o Bruno vai trazer é sobre notícias que estamos vivendo naqueles dias, naquela semana do que estaremos apresentando para você. Isso quer dizer que nós teremos sempre notícias fresquinhas, quentinhas, né, Bruna? Agora um detalhe, você falou alguns indicadores, mas vai explicar o que esses indicadores também significam. Agora, Bruno, a gente percebe que o brasileiro, em geral, ele não tem muito interesse em conhecer detalhes da economia. Qual é a sua visão neste assunto e qual será a sua estratégia para atrair a atenção dos nossos telespectadores? A gente realmente nota que o brasileiro não tem tanto interesse pelo noticiário de economia, considera ele mais difícil. A gente vê que, por exemplo, as revistas de economia têm uma tiragem bem menor, por exemplo, do que as revistas de fofoca, do que as revistas até de educação, que é um assunto igualmente importante. Eu acho que o segredo para fazer a notícia de economia ser aceita pelo telespectador é fazer com que ele entenda essa notícia. E aí a gente tem que simplificar o máximo possível. Algumas coisas a gente não consegue simplificar porque tem muitos detalhes, mas a gente vai tentar simplificar o máximo possível para que cada um consiga entender, saiba como vai refletir no bolso e aí tomar as decisões. Você tem, assim, algum ponto central no programa, alguma ideia de, como eu disse, como você vai captar a atenção do telespectador? Existe um gancho aí para a gente
ter a atenção de todos? A economia tem que estar sempre atualizada. Então, são as notícias da semana, aquelas que mais importam e aquelas que refletem diretamente no bolso de cada um. Não adianta a gente ficar falando da economia mundial para quem, se não vai refletir aqui. Se reflete aqui, a gente tem que abordar. Mas o segredo é isso, estar sempre atualizado e mostrar como é que isso reflete no bolso de cada um. Nós temos que terminar. Letícia, você tem o desafio de tentar, de alguma forma, atrair a atenção dos adolescentes, das crianças. E aí, como é que você está sentindo agora com esta nova tarefa? Estou me sentindo muito feliz, porque eu vou poder ensinar pessoas da mesma idade que eu a entender o que eu também não podia entender antes. E esses indicadores, né, Letícia, de alguma forma fazer com que os nossos jovens gostem também de conhecer os quadros da economia. Obrigado, viu, Letícia? Obrigado de coração por estar com a gente. Bruno, e aí? A sua última palavrinha para todos aqueles que acompanham o Saldo Extra. Eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouco do noticiário para um programa de educação financeira, porque as notícias têm esse sentido justamente de ensinar um pouco mais. Muito obrigado a vocês, a gente vai estar junto aqui e que Deus abençoe vocês agora nessas novas atividades. Meu amigo, minha amiga, você sabe, nós aqui da TV Novo Tempo preparamos tudo para que você viva bem, para que você seja feliz, para que você viva com dignidade. E o Saldo Extra está aqui contribuindo para que você viva também com as suas finanças pessoais. Por isso, esteja ao nosso lado, chame os seus filhos, os seus colegas, os seus amiguinhos aí, você jovem que está nos assistindo, para acompanhar a Letícia. E esteja atento, como o Bruno disse, àquilo que está acontecendo ao seu redor, as notícias da semana, porque conhecer esse assunto vai nos ajudar a tomarmos decisões certas. Você sabe, viver com equilíbrio é sempre o melhor negócio. Fica o convite para que você esteja ao nosso lado a cada semana, será uma honra e um prazer ter a sua companhia. E vamos terminar o nosso programa de hoje acompanhando o primeiro vídeo que o Bruno preparou para nós. Um grande abraço, até a próxima semana. Com vocês, Notas de Economia. Olá, a partir de hoje estarei aqui no Saldo Extra toda semana, trazendo para vocês as notas de economia, para mostrar como os índices e dados econômicos refletem diretamente no seu bolso, que é dona de casa, que é aposentado, que é estudante, que é chefe de família e responsável pelas contas do lar. Como essa é a nossa primeira edição, eu vou trazer 2 dos dados mais importantes divulgados sobre a economia brasileira nesse ano. O primeiro é o PIB, o Produto Interno Bruto, que, segundo o IBGE, cresceu 2,3% em 2013, na comparação com o ano anterior, 2012, que havia sido um ano fraco de crescimento de 1%. Para você entender melhor, o PIB é a soma de todas as riquezas que o país produz. Entra nessa conta, por exemplo, qualquer produto que você compra, como um arroz no supermercado ou então um carro novo. Entra também qualquer serviço que você contrate. Isso pode ser um conserto na sua casa ou as taxas que você paga para o banco. Também entra qualquer investimento que uma empresa faça para aumentar a produção, assim como entram, é claro, todos os gastos do governo, sejam com os salários dos professores ou então com uma obra nova. O aumento do PIB significa uma melhora em todo o cenário da economia. O governo tem condição de arrecadar mais, as empresas podem se expandir, outras podem ser criadas. Essas duas condições fazem com que mais vagas de emprego sejam abertas. Também pode melhorar a renda per capita dos cidadãos, que é a média do salário de cada um da população. Isso pode fazer também com que aumente o consumo das famílias, e o aumento do consumo pode melhorar também a qualidade de vida. Dito isso, eu relembro que no ano passado o país cresceu 2,3%. No ano anterior, em 2012, tinha crescido 1%. Ainda assim, o resultado pode parecer não tão bom, mas é melhor do que o de muitas economias ao redor do mundo. Na Europa, por exemplo, quase nenhum país cresceu mais do que o Brasil. Os Estados Unidos também não. São países desenvolvidos que ainda se recuperam de uma crise, mas é uma crise que também afeta o Brasil. Ainda assim, o crescimento da economia tem ficado abaixo do que os especialistas esperam, tendo em conta principalmente o potencial do Brasil. Isso por causa de alguns fatores como a burocracia, que trava os investimentos das empresas novas por um bom tempo.
Também por causa dos impostos, que aqui no Brasil são muitos, são altos e são complexos. Também por causa da inflação. Uma mudança muito grande nos preços atrapalha o planejamento de qualquer empresa. Fora isso, ainda tem a falta de qualificação da mão de obra dos trabalhadores no Brasil. Tem também os juros, que no Brasil são altos e encarecem qualquer tipo de investimento, e também a infraestrutura, que é precária no país, o que aumentam os custos com logística e aí fazem com que qualquer produto fique mais caro e menos competitivo com outros internacionais, por exemplo. Outro ponto muito importante é a confiança ou a desconfiança na política econômica do país. Isso faz com que as empresas decidam investir mais, investir menos ou não investir. E aí está a pior notícia econômica desse ano até agora no Brasil. A agência de classificação de risco Standard & Poor's mede o risco de investimento em países e empresas de todo o mundo e reduziu a classificação do Brasil. A classificação do país caiu de BBB para BBB-. Parece uma diferença pequena, mas isso faz com que o país fique no último degrau da classificação média, cada vez mais perto de uma qualidade baixa, onde os investidores têm um risco maior de não ter retorno de cada investimento que fazem. E aí voltamos ao que falávamos sobre o PIB, porque uma classificação menor pode afastar os investidores. Isso vai fazer com que menos dinheiro chegue ao Brasil, menos empregos sejam gerados aqui, por exemplo, a economia vai ficar mais fraca e é claro que você vai sentir isso no seu bolso. Por isso é importante que você fique atento ao noticiário. Ele revela exatamente por que a compra no supermercado está ficando mais cara, porque o seu aluguel subiu e por que a poupança está rendendo mais ou está rendendo menos. E é para isso que a gente está aqui, para mostrar exatamente o que isso reflete no seu cotidiano. O Saldo Extra de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até o próximo programa.